Olá pessoal, hoje vamos iniciar uma série de vídeos mostrando o caminho para manifestarmos uma vida próspera, saudável, feliz e harmoniosa. Inscreva-se em nosso canal, assista o vídeo e se gostar, deixe um like e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Olá, como está a sua vida hoje? Depois de tantos meses, tantos dias aí, a gente na pandemia, como é que está a sua vida? A gente vê aí pessoas que sofreram muito nesse período de pandemia, que têm criticado muito, que têm falado muitas coisas. E, no entanto, a gente vê outras pessoas e algumas empresas, elas prosperando, mesmo no período de pandemia. E algumas pessoas, e algumas profissões, talvez dificilmente a gente vai voltar a algumas profissões, algumas funções, talvez nunca mais volte a ter um trabalho específico, por exemplo, lá dentro de uma empresa. O pessoal da TI, ele não precisa de nada mais, ele precisa do quê? Ele precisa estar uma linha de internet e o computador na mão. E ele pode fazer de qualquer lugar esse trabalho dele. Ele vai entrar lá na rede da empresa e vai fazer o trabalho que tem para fazer. Por outro lado, o advogado também precisa fazer as petições dele, é computador e ele faz os documentos, as petições, enfim, os documentos que ele precisa fazer, está entrada pelo sistema. Então, não tem a necessidade de ficar lá. Então, isso faz lembrar, assim, algumas coisas que as pessoas, às vezes, eu me lembro sempre de um ditado que diz assim, que enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? É preciso que a gente entenda isso e possa fazer isso. Mas por que que algumas pessoas reagem muito mais rapidamente, muito mais positivamente do que outras? Né? Por que que algumas pessoas ficam mastigando aquilo, ficam fazendo algumas coisas por tanto tempo enquanto as outras estão quietinhas e estão trabalhando lá e estão reagindo? A gente precisa entender como é que é esse movimento dentro da gente, né? Esses dias atrás, conversando com a pessoa, ele disse assim, poxa vida, mas fulano de tal lá, ele e a esposa lá compraram uma casa e pagaram 400, 500 mil, sei lá, quanto foi que eles pagaram, e eu queria estar numa condição deles, né, de comprar uma casa assim e tal. Eu falei, ok, mas e quanto que você acha que eles ganham, têm renda por mês? Ah, eu acho que eles têm renda de uns 30 mil. E eu falei, quanto você tem? Ele dizia, quanto que é a sua renda? Ele falou, a minha renda é uns 4 mil. Então, você está investindo em alguma coisa que custe, porque os 30 mil em relação aos 500 lá, talvez dê aí uma menos de 10%, né? Menos de 10%, mas você teria 10% do que você ganha, você ganha 4 mil, quanto é que você está fazendo de investimento, de alguma coisa assim? Né? Se você está investindo em alguma coisa de 40 mil, porque ele está investindo em uma coisa de 30 para 500, né? Dá mais de 10 vezes. Então você também teria que ir fazendo alguma coisa mais de 10 vezes do que você ganha, do que vocês têm como renda. Mas por que algumas pessoas conseguem e outras não? Algumas pessoas estão amarradas, elas ficam assim, tem alguma coisa que segura, ela não consegue vir nenhum pensamento, nenhuma ideia, nem nada para fazer. Eu me lembro que tem uma história aí, não sei se é verdadeira ou é mentira, mas diz que um psicólogo aí, uma psicóloga, queria reagir, né, ver como é que as pessoas, por que algumas pessoas estão muito ricas e as outras estão
não consegue nada na vida. E ela foi, entrevistou um cara lá e perguntou para ele, um cara milionário, tá? Ele perguntou para ele, como é que você conseguiu chegar a esse ponto? Você é um grande empresário hoje, você trabalha em diversos ramos aí, como é que você conseguiu fazer isso? Ele disse, olha, isso aqui é por causa do meu pai. Por que seu pai? Isso aqui é por causa do meu pai, né? E foi e tal, e depois ela pegou, fez. Ela pegou e foi numa prisão, né? Lá e entrevistou um cara, o cara bebia demais e roubava e fazia um monte de coisa. E conversando com o cara também, falou assim, escuta, como é que você acabou chegando nesse mundo de roubo, de bebida, de droga, essas coisas, tudo assim? Ele falou assim, isso é por causa do meu pai. Aí ela aprofundou, mas por quê? Porque meu pai bebia, meu pai jogava, ele cometia alguns pequenos furtos também, alguma coisa assim. Então eu acabei ficando igual a ele. Tá bom. E aí foi perguntar, ela voltou lá para conversar com aquele outro empresário lá, tá. E qual que é como é que o que você aprendeu com seu pai? Bom, eu aprendi com meu pai que, na verdade, eu faço tudo o contrário do que meu pai fazia. E ela resolveu um dia, então, fazer um encontro dessas duas pessoas e levou esse empresário lá dentro da, da, da prisão, junto com outro cara, e a hora que os dois se viram, assim, os dois ficaram naquele negocinho, não sei se abraça, se não abraça, se... Por fim das contas, os dois eram filhos do mesmo pai. Mas eles tiveram como exemplo o mesmo pai. Só que um resolveu fazer tudo o que o pai fazia e virou o que virou, está preso lá. E o outro, ao contrário disso, vendo que o pai tinha feito aquilo, ele falou assim, eu tomou a decisão de dizer assim, não, eu vou fazer tudo diferente do que meu pai fez, porque eu não quero ser igual ele foi. Mas no fundo, ambos se espelharam no pai. Lembra essa questão de espelhar, né? Quando eu era criança, assim, tinha mais jovem, assim, tinha aquele negócio a gente ia no parque, né? No parque de diversão, e tinha a casa dos espelhos lá. Então você tinha um espelho ali que você ficava magrinho, no outro você ficava gordão, no outro a cabeça ficava maior do que o corpo, quer dizer, e na outra o corpo ficava maior que a cabeça, enfim. Tinha diversos espelhos que faziam alguma coisa. Mas você continuava sendo você mesmo. Ali era só reflexo do que estava acontecendo. Então, é preciso que a gente entenda que todos nós somos filhos de um pai. Somos filhos de um pai só. O mesmo pai. E que nós temos dentro de nós uma energia capaz de mudar, de fazer as coisas acontecerem, né? Assim como esse empresário virou um grande empresário e o outro ficou bêbado ou não, né? Mas assim como esse empresário virou um grande empresário, as coisas podem acontecer na nossa vida, mesmo a gente vindo de um lugar ruim. Então, o que tem a gente tem uma energia, todo mundo tem uma energia, tem alguma coisa dentro da gente que nos dá força para fazer as coisas, mas nós precisamos saber usá-la ou, na maioria dos casos, há um problema que está tapando
a saída dessa luz para manifestar na nossa vida. Ela não consegue. Algumas pessoas não conseguem, algumas pessoas entendem isso e elas naturalmente elas fazem. Elas tiram esses bloqueios, essas travas, né, que tem na vida. Outras não, outras sofrem mais. E continuam reféns daquelas travas que estão ali. Então nós temos, de um lado, nós temos como se fosse um projetor daquela forma antiga, nós temos uma luz que deveria manifestar na nossa vida aqui. Mas no meio, ali no meio, tem alguma coisa que para algumas pessoas é como se fosse um filme mesmo, transparente, e outras tem alguma coisa que não está de acordo. O que nós precisamos entender é que dentro de nós existem alguns locais, entre aspas, assim, que a gente não consegue definir fisicamente onde é que são esses locais, mas a gente consegue entender que no nosso subconsciente existem coisas que foram vindas lá desde a nossa infância, ou para os espiritualizados, coisas que vêm de outras vidas. Não importa o que pensa um, o que pensa o outro. A verdade é que nós temos dentro de nós uma coisa chamada uma luz, né? Uma energia que está ali, e que para alguns chama-se sopro divino, para outros tem outros nomes, né? Mas existe essa força que é capaz de fazer muito por nós. Mas se nós não entendermos o que é que está fazendo, e consegue fazer para todos, e se a gente não conseguir entender o que é que está acontecendo na nossa vida realmente para a gente começar a desenvolver, a prosperar, a ficar saudável, a ficar feliz, se a gente não entender isso, vai continuar, entende? Então assim, a gente precisa saber primeiro conhecer isso. Porque para todo mundo é dada a mesma condição. Veja a história dos dois filhos. O pai era o mesmo, mas cada um tomou uma posição diferente. Por quê? Porque algum guardou aquele sentimento ruim lá dentro dele e o outro pegou aquele sentimento ruim e transformou numa alavanca para mudar a sua vida. É preciso que a gente saiba que dentro do nosso subconsciente, que é a maior parte de dentro de nós aí, existe, além desse subconsciente, existe essa força. Mas para que ela apareça aqui, nesse mundo, é preciso que a gente saiba como fazer isso. Nós vamos falar sobre essa força misteriosa que está dentro da gente, que não é misteriosa, não há segredo nenhum, todo mundo sabe que tem, mas nós vamos falar em outras reuniões em outro bate-papo que a gente tiver por aqui, tá? Mas hoje vamos falar de subconsciente. Dentro do nosso subconsciente, a gente guarda uma coisa, a gente guarda alguns pensamentos. Mas antes dos pensamentos, antes que haja o pensamento, a gente tem, na verdade, sentimentos. Então, às vezes, alguma coisa que ficou lá atrás, na nossa vida, papai ou mamãe, de repente falaram alguma coisa pra gente, ou algum amiguinho falou pra gente alguma coisa, né? Sei lá, você é um burro, você é um bobo, você não sei o quê, tal. E a gente cresce pensando, e a gente cresce deixando isso lá dentro, a gente já nem lembra mais que um dia a gente ouviu isso. E a gente cresce com esse sentimento, e esse sentimento passa a fazer um bloqueio dentro da nossa vida.
ela começa a travar na nossa vida. Por quê? Porque a gente não consegue sair daquela luz e manifestar nesse mundo nosso do dia a dia. Porque a gente foi guardando essas mágoas, esses rancores, essas coisas todas aí. É preciso então que a gente retire esses sentimentos de lá. É preciso que a gente pegue tudo aquela sujeira que está lá e jogue fora. E depois ocupe esse espaço com alguma coisa melhor, uma coisa que te dá mais alegria, que te dá mais firmeza, que te dá mais tranquilidade de fazer as coisas sem ficar preocupado. Se algum dia alguém falou para você assim, você é burro, se algum dia alguém falou para você assim, você não sabe disso, você não entende disso, se algum dia alguém falou para você assim, você é ruim de matemática, se algum dia alguém falou para você assim, você não sabe ler direito, se algum dia alguém falou para você assim, você nunca vai aprender a falar outra língua. Você não fala nem português direito. Pode ser que alguém algum dia tenha falado isso para você, tenha feito isso para você. E pode ser que provavelmente você nem lembre mais disso. Que tal pessoa falou isso, falou em algum momento. Ou não, às vezes você lembra. Às vezes você consegue lembrar em que ponto que foi que aconteceu isso, em que você ouviu, que você viu, a pessoa falou, a pessoa sabe, você sabe quem que é a pessoa, e a pessoa às vezes repetiu isso por anos e anos lá na sua vida, né? Mas é preciso que você tenha, você acabou pegando essa mágoa, você acabou guardando essa mágoa toda dentro de você, e é preciso que você, num determinado momento, e que seja agora, inclusive, você tire isso fora do seu coração. Tire fora isso de dentro do seu subconsciente. Sentimentos ruins são sentimentos ruins, eles não podem ficar lá. Algumas pessoas às vezes vêm conversando com a gente assim, num bate-papo, né? As pessoas falam assim, poxa vida, mas minha vida é mesmo uma sofrência, tudo tal. A primeira coisa que eu pergunto é, escuta, que música que você gosta de ouvir? Eu gosto de ouvir sofrência. Eu falei, se você gosta de ouvir sofrência, a sua vida vai se tornar sofrência. Por quê? Porque você está colocando no seu subconsciente, a sofrência. Se você quer mudar, começa a mudar por aí. Começa a colocar a música mais alegre. E incrível que pareça, por incrível que pareça. Tem música que ela é triste na letra, vamos supor, às vezes está em outra língua lá, e você não sabe a língua direito, não sabe o que o cara está falando, mas ele está falando coisa ruim, você pensa que ele está falando coisa boa, porque a música tem um balanço legal, tem um negócio assim. Mas ela no fundo ela está dizendo para você coisas negativas. Na minha época de jovem, de adolescente, tinha uns rock bem pesados lá, assim, mas as letras deles eram incrivelmente satânicas, eram as coisas assim do outro mundo. E a gente ouvia isso achando que estava, no fundo você estava colocando essas coisas ruins dentro de você. Então é preciso que você comece a fazer diferente. Se você quer mudar a vida, né? Porque às vezes a pessoa não quer, ela está feliz assim, eu sofri, continuo sofrendo e vou ficar assim a vida toda. Né? Tem gente que tem a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Tem gente que acha que é isso. E que nunca vai melhorar. Olha, meu amigo, se quer, essa é uma escolha. Nós temos o livre-arbítrio de escolher se a gente quer melhorar ou se a gente quer ficar mal. Mas se você quer mudar, se você realmente quer prosperar na vida, se você quer ser feliz, quer ser saudável, é preciso que você mude o que está dentro de você. Primeira coisa, faça uma limpeza nesse seu subconsciente.
Faça uma limpeza. Se você tem mágoa, tem muita mágoa, vá anota todas essas mágoas, anota, se você souber nome, põe os nomes, põe a data, põe tudo lá o que você quiser lá, põe no papel, mas põe com toda a ira que você tem, não é para fazer alguma coisa, põe lá no papel. E quando se você pudesse se entrar no seu quarto, que você puder gritar, sei lá, que ninguém possa escutar, né, que principalmente a pessoa a quem você está se dirigindo não puder te ouvir, principalmente ela, né, principalmente as pessoas, mas as outras também, para que você não influencie ninguém, grite. Grite. Ô, fulano de tal, você não sei o quê. Mas não é para falar coisa boa, não. É porque nesse momento você tem que estar tirando essa ira, esse sentimento ruim dentro de você. Grita o máximo que você puder, fale, mas não deixa ninguém escutar, gente. Entra num lugar, ou vai lá no meio do mato, lá, sei lá, e lá você pode gritar à vontade. Mas tira esse sentimento. Ou, se você não tem essa condição de fazer isso, escreva num papel, escreva quantas vezes quiser, mas com aquele sentimento realmente de que você está falando, como se você estivesse falando para a pessoa. Põe tudo aquilo ali, escreve, depois queima. Queima. E nunca mais volte a pensar nisso. Nunca mais volte a pensar naquele momento que te fez mal, naquelas palavras que te fizeram mal. Esqueça. Então, é preciso que você lembre do máximo de coisas que você acha que te trava e comece a pensar. Porque às vezes, olha, nosso caráter, né, nossa coisa é feita até os 7 anos de idade, mais ou menos ali, mais ou menos 7 anos de idade. E a gente escuta muita coisa até ali. A gente vê briga de pai e mãe, a gente briga com nossos amiguinhos, às vezes irmão, alguma coisa assim. Tem coisas que vão formando a gente e a gente não consegue entender o que isso vai fazer lá na frente. E às vezes chega lá na frente, né, nos dias de hoje, você diz assim, pô, não tem nada a ver, né? Mas você ouviu o seu pai falar tantas vezes que era isso, que acontecia aquilo, sua mãe falando não sei o que homem não presta, que não sei o que, olha. Tem gente que não consegue arrumar uma metade da alma, sabe por quê? Porque ouviu a mãe dizendo que o homem não presta. Não tem, todos os homens são iguais e o homem não presta. E depois a mulher chega lá na frente, ela quer arrumar uma alma gêmea e não consegue. Por quê? Porque no subconsciente dela está escrito aquilo. Quantas vezes você ouviu alguém dizer assim para você, toma gelado, que toma gelado vai ficar gripado. Você já ouviu isso? Muita gente já ouviu isso. Eu ouvi isso também. Se tomar gelado, olha, gripe na certa. Então, a gente precisa entender que essas coisas estão lá no nosso subconsciente. E aí, quando você tomar um pouquinho de água gelada, vai te dar gripe. E você vai passar mal. Eu vou contar uma história para vocês, o seguinte. Em 1993, e lá já se vão 29 anos, eu tive uma gripe muito forte. Eu fiquei 3 dias de cama, com febre de 39, 40 graus, dor no corpo, suava, não sei o que. Olha, passei mal. Garganta travava, não conseguia comer, né? Fechou a garganta, aquelas coisas todas. E aí lá no meio lá desse período aí, eu fiz assim uma mentalização e eu falei assim, olha, dona, eu falei assim, eu sozinho lá no quarto, lá, e eu peguei e fui conversar com a gripe. Aí eu falei assim, dona gripe, é o seguinte,
A senhora pega, sapeca aí bastante, olha, pode dar febre, pode dar dor, pode dar o que quiser, mas sapeca aí, porque essa vai ser a última vez que você vai ficar no meu corpo, você vai se instalar no meu corpo. Nunca mais eu vou ter gripe. E sabe o que aconteceu? Eu fiquei com a febre danada no dia seguinte, tal. Depois ela, pá, de uma hora para outra ela parou. De uma hora para outra, tomando remédio, né? Mas a hora que ela sarou, nunca mais ela voltou. E vou dizer mais. Isso foi 29 anos atrás. Nunca mais ela voltou. E vou dizer mais. Eu nunca tomei vacina para gripe. Bebo gelado. Piso no chão frio. Eu moro numa cidade fria. E sou fruto de uma cidade muito quente. Então, o que aconteceu? Sem eu perceber, eu coloquei no meu subconsciente de que a gripe nunca mais iria se instalar em mim. E nunca mais ela se instalou. Nunca mais. 29 anos, sem gripe, sem injeção para gripe. É milagre? Não é milagre. É um trabalho que eu acabei fazendo. Não entendi muito. No começo eu não entendia muito, mas hoje eu entendo bem. Foi o trabalho que eu fiz, foi com o meu subconsciente. Tem outra história também, minha, que é em relação ao abacaxi. Né? Abacaxi é uma fruta, talvez a fruta que eu mais gosto. E minha mãe, quando eu era pequeno, minha mãe comprava abacaxi, quer dizer, abacaxi amarelinho, bonitinho, ela descascava, doce. Ainda ela descascava tudo, depois ela ia lá, tirava aquelas coroinhas internas, assim, aquelas coisinhas, tirava tudo aquele negocinho que tem dentro do abacaxi, ela tirava tudo. Cortava. E às vezes até punha mais um pouquinho de açúcar. Mas não tinha jeito. O abacaxi me dava afta. A boca enchia de afta. Quem já teve afta, ou tem ainda, sabe o quanto que dói. Minha boca enchia de afta. E eu não podia nem ver o abacaxi. Às vezes o abacaxi estava uns 20 metros de distância, mas só de olhar o abacaxi me dava afta. E eu sofri muito com isso. Aí, já adulto, casado, pai de 3 filhos, eu morei perto de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, ali em Olímpia, e eu fui atender um pessoal em Frutal, terra do abacaxi. Frutal, terra do abacaxi. Aí eu chegando lá em Frutal, então, sei lá quantos quilômetros, tem uma retona muito grande lá, e tinha barraquinha aqui, uma barraquinha aqui, uma barraquinha aqui, uma barraquinha ali, tudo vendendo abacaxi. E eu pensei comigo, né? Acho que na volta eu vou passar, que abacaxi deve ser barato aqui, né? Eu acho que vou passar aqui na volta, eu vou passar e vou comprar. Aí fui, trabalhei, fiquei ali o dia inteiro atendendo os clientes, aquelas coisas, tudo. Quando chegou no finalzinho da tarde, sei lá, 5h30, 6 horas da tarde, eu peguei e saí, a hora que eu passei na rodovia de volta, eu vi lá uma barraquinha, passou a primeira, eu falei, será que eu compro, não compro? Passei na segunda, falei, putz, compro, não compro? Que chegou na terceira, eu falei, eu vou entrar. Aí eu entrei, o cara tava lá no meio de um monte de abelha, assim. Falei, rapaz, ou você tá doce, ou esses abacaxi que estão doce, né? E o mineiro nem falou nada, rapaz. Ele pegou um abacaxi assim, tinha um facão ali, com 3 facadas ele descascou o abacaxi. E cortou assim com a ponta dele, tirou um naco assim, espetou com a faca, e me deu assim, experimenta. Peguei aquele abacaxi e pus na boca. Doce, 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 doce. Falei, nossa, que delícia. E isso já faz muito tempo, né? Eu peguei e falei para ele assim, quanto que custa? Quanto custa o abacaxi? Ele falou, 20 abacaxi por R$5. Era um absurdo de barato. Não era o preço de hoje, com certeza não é o preço que seria hoje. Mas aí eu falei, então,
enche o porta-mala desse carro. Aí levei aquele monte de abacaxi. Chegou em casa, tirei um monte de abacaxi lá e deixei um pouquinho para falar assim, eu vou dar de presente pro pessoal lá na empresa. Amanhã. E aquela semana foi assim. Foi suco de abacaxi, torta de abacaxi, bolo de abacaxi, foi tudo de abacaxi. Suco de abacaxi, tudo de abacaxi. Quando chegou lá para quinta ou sexta-feira, eu falei, rapaz do céu, eu pensando assim, falei, de manhã, né, antes de voltar e almoçar lá em casa, eu pensei comigo, rapaz, tô comendo abacaxi de todo jeito aí e não tenho afta nenhuma. Quando eu voltei na hora do almoço, eu comentei isso com a minha esposa. Falei, olha, engraçado, eu estava pensando aqui, nós estamos comendo abacaxi de todo jeito, é salada de abacaxi, torta de abacaxi, bolo de abacaxi, suco de abacaxi, e não me deu afta. Você reparou isso? É verdade, não te deu afta. Pois é. E eu fui trabalhar na parte da tarde e fui pensando, rapaz, o que aconteceu, o que aconteceu. E quando chegou a noite, eu voltei para casa, aí eu falei assim, já sei o que é. Um tempo antes, um tempo muito grande antes, eu tinha tentado comer abacaxi, não tinha, eu não conseguia, me dava afta, né? E aí eu pensei comigo, não é possível que Deus tenha criado alguma coisa que faça mal para o homem. Deus é Pai, Ele não pode ter criado alguma coisa que faça mal para o homem. Então, nesse momento, eu também criei no meu subconsciente uma coisa dizendo assim, ó, o abacaxi não me faz mal. Nada me faz mal. E engraçado, que às vezes eu vou a algum lugar, vou a alguma festa, alguma coisa assim, alguém come alguma coisa lá e passa mal. Olha, teve um monte de gente lá, sei lá, meia dúzia de pessoas passaram mal com o negócio. Você não comeu aquilo, né? Porque você está bem e tal. Eu falei, não, eu comi. Ah, mas por que não fez mal para você? Eu falei, não sei, porque para mim nada faz mal. Entende como é que é isso? Como é que é essa força do subconsciente? Então é preciso que a gente tire essas coisas porque tinha na minha cabeça por muitos anos que o abacaxi me dava afta. E o dia que eu falei assim, não, ele não dá afta, ele parou de dar afta. Da mesma forma, eu também tinha ideia de que a gente tinha que ter gripe por alguma coisa, todo ano a gente tinha que ter gripe. E faz 29 anos que eu não tenho gripe. Por quê? Porque lá no passado eu tirei isso do meu subconsciente. Então, o que eu sou? Sou algum cara milagroso? Não, nada disso. Sou uma pessoa extremamente comum, normal. Extremamente normal. Só que eu entendi como é que essas coisas eu fiz, às vezes até sem entender direito. Mas depois, meditando, pensando sobre isso, eu entendi que eu estava fazendo esse exercício do subconsciente há muito tempo. Então é preciso que você pegue junto de tudo aquele lixo que está ali. É como uma casa velha. Você entra numa casa velha, você entra lá, tem um monte, tem armário quebrado, sofá rasgado, tem um monte de coisa, está tudo ali, está tudo estragado. Você tem que entrar lá, tira tudo aquilo ali, tudo joga fora, põe fogo. Depois você vai lá e põe móveis novos. É a mesma coisa no seu subconsciente. Tira tudo que você tem de ruim. Grita, esperneia, briga. Briga, entre aspas, né? Tira fora essa ira, essa mágoa, esse ódio que está dentro de você. Escreva no papel. Até se rasgar o papel não tem nem problema nenhum, porque você está tirando ira mesmo. Ali você não está pedindo perdão, você não tá querendo fazer as pazes ali, você está tirando a ira. Aquele sentimento, mesmo sentimento que entrou, ele tem que sair. Entrou, sai. Escreve no papel. Põe fogo. Vai no lugar longe ou fecha o quarto. Sei lá, você de repente tem um quarto de som aí. Grita, esperneia, faz o que você quiser. Mas limpa isso.
Depois de limpo, preencha com coisas boas. Pare de ouvir aquelas músicas de sofrência, de umas outras coisas que falam mal das mulheres lá, que temos umas músicas que desprestigia completamente a mulher, acaba com a mulher, faz um papel de sei lá, não dá nem para dizer o que é que parece aquilo lá. Coloca coisa boa dentro de você. Comece a colocar coisa boa. Nós temos aqui, inclusive no nosso canal, nós temos um vídeo que são palavras positivas. Põe para tocar aquele post ali, né? Aquele vídeo nosso ali de palavras positivas. É hora. Você está no lugar quietinho, você não está fazendo nada, você está esperando, está na fila do ônibus, está na fila de alguma coisa. Põe aquilo ali, põe o fone de ouvido e escuta. Preencha o seu subconsciente, tira tudo que é ruim e começa a colocar coisa boa, começa a falar palavras positivas, começa a se elogiar, começa a achar que você é bonito, começa a achar que você é um cara inteligente. Coloca essas coisas dentro da sua cabeça e sua vida vai mudar. Você vai entender como é que esse mecanismo, nesse mundo fenomênico, como é que ele acontece. Quando você tiver craque nisso aí, você vai começar a perceber o quanto que as coisas mudam. Até as pessoas que te achavam chato, que te achavam, elas vão começar a mudar, porque você mudou. Porque dentro do seu subconsciente está escrito assim, ó, eu sou um cara bacana. Eu sou perfeito. Você vai ver que vai começar a diminuir as questões de doença e talvez até nunca mais você tenha doença nenhuma. À medida que você for exercitando. Porque isso é que nem academia também, né, gente? Academia, o cara vai lá todo dia, o cara vai malhar lá todo dia. Tem um pessoal aí que malha bastante, vai lá todo dia. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, sei lá. Essas coisas também. Você precisa tirar. Se você for xingar alguém, não pense nisso. Não xingue. Lê. Não guarde isso. As pessoas às vezes falam mal de você, entra para um lugar, sai para outro, esquece. A hora que a pessoa estiver falando alguma coisa para você que você não gosta, você pensa assim, essa pessoa me ama mesmo. Ela só está tentando abrir a minha consciência para que eu entenda que eu não estou agindo corretamente. E agradeça a pessoa. Mas não guarde mágoa. Não guarde mágoa. Depois de limpo, preencha com coisas positivas. A sua vida vai mudar. Mais para frente, em algumas das nossas postagens aqui, alguns nossos vídeos, eu vou falar sobre o que é essencial na nossa vida. Vou falar sobre a nossa identidade. Queremos conversar sobre isso. Tem muita coisa para a gente dizer. Esse é só um videozinho rápido para a gente entender que a gente precisa tirar as coisas que estão ruins dentro do nosso subconsciente. Destravar a nossa vida. Destrava. Quando você perceber que tem alguma coisa assim, que você até às vezes não está dando certo, é porque estava. Você tenta, as coisas não dão certo. Às vezes até você faz oração, mas as coisas não acontecem. Por que acontece? É porque tem alguma coisa que está travando. Então vai lá, limpa aquilo lá. Limpa, joga fora. E enche de coisa positiva. E começa a pensar, não, vai dar certo sim. Agora vai dar certo, porque eu já entendi que tem que dar certo. Eu nasci para dar certo. Pensa assim, nós vamos nos falando aí, né, nos próximos vídeos, e a gente vai falando sempre um assunto que possa melhorar a sua vida. Eu, antes de dizer um tchau, eu queria dizer para vocês o seguinte: se você gostou desse vídeo, deixa um like aí. E se inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal para a gente saber que alcance nós estamos tendo com isso. Para que a gente possa entender o que é que a gente está fazendo. Esse é um trabalho de transbordamento. Estou transbordando algumas coisas que estão acontecendo comigo.
Então inscreva-se no nosso canal. Compartilhe com os amigos, para que eles também possam fazer uma limpeza no subconsciente deles e colocar coisas boas. E um ajuda o outro. Um ajuda o outro a melhorar e a ter uma vida feliz, saudável e próspera. Muito obrigado. Tenha um ótimo dia.